salve galera, sejam todos muito bem-vindos ao canal Meu Bahia. Eu sou Meu Bahia, o seu YouTube favorito. Cara, no meu pré-jogo aqui de sábado, num vídeo mais cedo, sábado que eu postei, eu só pedi à equipe do Bahia para ter coragem e para não perder as chances criadas, mas primeiramente ter coragem e ter personalidade de jogar lá dentro no Maracanã. Mas parece, velho, que todas as vezes que a gente pegar uma equipe mais qualificada, fora de casa, às vezes até na Fonte Nova, toda vez que o time do Bahia necessitar dele, demonstrar que pode dar um passo a mais, os caras perdem a personalidade e pipoca um bando de medroso dentro de campo, irmão. E às vezes tem as desculpas que a gente pode colocar, que muitos colocam, é a arbitragem, é a viagem, mas quando não tem nada disso, a gente vê só a frouxidão na cara dos nossos jogadores. Então já deixa o like, se inscreve no canal, vamos ver aí falar um pouco sobre essa partida. Vamos pro vídeo. Corra do Bahia, fuja do Bahia, corra do Bahia. Galera, o negócio é o seguinte, ontem, né? Todo mundo sabe que a partida de ontem seria difícil. Eu mesmo falei isso aqui. Eu costumo ser realista a todas as pessoas que me acompanham, porque eu gosto de levar a realidade para vocês. Eu falei que o jogo era difícil, né? Falei que dificilmente a gente poderia sair de lá com 3 pontos, porque era muito difícil, mas a gente poderia pelo menos tentar trazer de lá 1 ponto, né? Porque se fosse na Fonte Nova, o Bahia tinha que ganhar do Flamengo, 3 pontos. Mas no Maracanã, a gente sabe a qualidade do adversário. Então a gente pensava assim, porra, o time pode trazer 1 ponto de lá, pode fazer um jogo difícil. Ou pelo menos a gente esperava que nosso time jogasse de igual para igual, né? Às vezes a gente perde, o problema nunca é a derrota, sabe, galera? O problema quando perde não é a derrota em si, é como perdeu o jogo. Se você pega seu time, aí vamos dizer que ontem o Bahia fosse para cima, o jogo pau a pau, o Bahia lá, Flamengo cá, aquele jogão, né? E aí a gente perdesse aí por causa de um gol. A gente perdesse porque os caras têm um Paquetá, os caras têm uma Arrascaeta. Aí fala assim, porra, velho, infelizmente a gente jogou de igual para igual, mostrou que não vai ser fácil. Mas não, o jeito que o Bahia jogou ontem, parecia que a gente não tomou uma goleada por causa desse homem aí que tá na tela, Léo Vieira. A gente escapou de tomar 5 por causa disso, porque jogadores covardes, medroso. E me dói eu falar isso aqui, que o time do Bahia é um time covarde, porque tem gente aí que tem raça para jogar. Mas os demais, que são maioria, os covardes que são a maioria nesse elenco, acaba apagando o brilho dos outros, né? Tem jogador aí que tá sempre tentando mostrar o melhor, pô, tá sempre tentando ir pro seu, né? Tive o Acevedo sempre duelando, sempre tentando vencer. O Kiko Oliveira, por mais que perca gol com uma porra, mas tá sempre se doando em campo. A gente sempre tem um ou outro ali que tá sempre se doando, mas a maioria são de covardes, que está sempre ali pipocando quando é necessário, tá ligado? E aí eu vejo gente tentando... Eu fico retado, velho. Eu pego o ar quando as pessoas estão tentando achar desculpas para algo que vem acontecendo há vários jogos. Quando isso acontece uma vez, 2 vezes, até 3 vezes, a gente costuma ver que aquilo dali não acontece direto. É um erro que só aconteceu naquelas 3 partidas, a gente pode corrigir, mas já tem 3 anos que vem isso acontecendo. Que toda vez que a gente precisa, lembra lá do Grêmio, que a gente perdeu nos pênaltis na Copa do Brasil, a gente podia chegar na semifinal, o Grêmio ruim. A gente perdeu nos pênaltis porque o time pipocou fora de casa de novo. E aí passa pro próximo ano, a gente pipoca de novo. E aí passa pro próximo ano. Isso continua acontecendo. Isso é por quê? Não é por qualidade não, cara. Eu vi muita gente tentando, né, justificar esse tipo de jogo, principalmente ontem, porque o Flamengo tem um time que gastou milhões. O mesmo time que no Barradão quase se ferra pro Vitória. Que o Vitória jogou. Foi o único jogo que eu vi o Vitória jogar melhor do que o adversário, foi contra o Flamengo. O Flamengo, que pra torcida do Bahia, a gente perdeu antes porque o Flamengo é muito superior. Não é, pô, é porque nosso time é covarde. Não é porque o Flamengo é muito superior. Até porque, se dinheiro entrasse sempre em campo, a gente não tomava 4 do Remo. Quem tem mais dinheiro, quem tem mais elenco, Bahia ou Remo? E porque a gente tomou 4 do Remo? Então assim, pô, se a gente tivesse raça pra vencer, o Flamengo podia até vencer. Teve um ano que a gente tomou 2-1 no Flamengo, acho que foi no ano retrasado, jogando bem lá dentro. Quem fez o gol foi até Davi Luiz, se eu lembro de cabeça. A gente jogou de igual para igual, foi um jogo bonito de se ver, e tomamos o gol no último minuto de cabeça. Ali foi um jogo que o Bahia jogou de igual para igual. Mas ontem foi um jogo de covardes contra uma equipe que queria fazer gol e sabia o que estava querendo na partida.
E outros que estavam torcendo pro jogo acabar, foi o que eu vi ontem. Tá ligado? Foi o que eu vi ontem. E aqui já começa pelo nosso técnico. Aí eu tenho que voltar a falar do Rogério Ceni. Que tanta gente puxa o saco, tanta gente tá o tempo todo falando dele. Eu gosto de Rogério Ceni. Acho que ele faz um bom trabalho, mas às vezes eu acho que ele já é demais. Qual foi a partida desse ano que Gilberto entrou como titular? Qual foi, velho? Qual foi o último jogo que Gilberto entrou como titular no Bahia? Tá ligado? Aí ele pega, no jogo contra o Flamengo, a gente tinha Acevedo monstruoso na lateral direita. Não importa se o cara é meio campo, é o melhor lateral direito que a gente tem, o Acevedo. O Acevedo destruindo, o Eric jogando muito bem fora de casa. Inclusive, os jogos que a gente venceu fora de casa, a maioria o Eric tava jogando muita bola, dando marcação ali, poder defensivo no meio de campo do Bahia, junto com o Acevedo na lateral. E aí, contra o time mais ofensivo que a gente vai pegar, Rogério Ceni bota Gilberto na lateral direita. O cara que não marca ninguém. Que foi uma negação no ano passado, o Gilberto. O Gilberto do ano passado era Avenida Gilberto. Mas quando a gente pega aí, de um lado Samuel Lino, do outro fulano, Rogério Ceni fala assim, não, eu vou dar uma força aos caras, eu vou botar o Gilberto pra ser uma Avenida Gilberto. E aí sobrecarrega quem? Juba. Porque Juba não pode sair, porque tem que estar ajudando o Gilberto, que é morto na marcação. Um jogo que é pra gente ir com a marcação e tentar sair no contra-ataque, ele faz isso aí. E aí a gente fica com a menos, porque já entra o Ia José, que não era titular também, já tinha um tempão, mas o Ia José entrou ontem, a gente perde um jogador, né? Porque não sei por o que é que o Ia José e Everaldo tem que o Del não pode entrar nesses jogos. Não muda nada, mano. Não muda nada. Não muda nada. Entrar no jogo o Ia José, não muda nada. Se ele, quando o Everaldo tá no banco que entra no decorrer do jogo, não muda nada. O Ia José entra no decorrer do jogo, não muda nada. Qual foi a última vez que esses caras mudou algum jogo? Eu pergunto a vocês aí que estão assistindo. Qual foi a última vez que o Ia José e Everaldo foi um substituído pelo outro e mudou a partida? Eu desafio a um de vocês me falar aqui qual foi o dia que eles entrou e mudou uma partida. Não muda nada, mas Del nunca entra. Del nunca entra, né? Porque Del é muito inferior a esses dois caras fazendo merda dentro de campo, né? E aí sobrou até pro Everton Ribeiro, porque ontem Everton Ribeiro parece que não queria jogar. Não queria jogar. Não tava cansado, porque passou uma semana descansando. Mas ontem, infelizmente, me dá até uma dor falar isso, o Everton Ribeiro ontem não quis jogar. Aí eu não sei por que foi, sabe? E aí o Rogério Ceni, ele não confia nem no auxiliar dele, porque ele tava lá em cima da cabine, né? Foi pego na transmissão, ele falando com o auxiliar no meio do campo. Pode tomar até uma punição, porque ele não confia no auxiliar dele. 3 anos ele aqui no Bahia, ele não conseguiu ganhar um jogo do Flamengo lá. Mas o cara, na frente do Bahia, faria merda lá. Ele foi, fez mais merda ainda e a gente perde de novo. Vai entender o Rogério Ceni, né? Vai entender o Rogério Ceni. Então assim, não tô indignado aqui com a derrota não. Porque eu sabia que lá ia ser difícil. Eu tô indignado com a postura do meu time dentro de campo. Eu falei isso no meu pré-jogo aqui pra quem me acompanha. Cara, vai ser um jogo difícil. Vai ser um jogo que eu vou assistir, eu sei que vai ser difícil. Mas eu tenho fé que pelo menos o meu time vai jogar de igual para igual. Vai pelo menos mostrar que não vê bicho com o Flamengo e não se acovardar. E foi o que aconteceu. Parabéns só ao Léo Vieira, que se não fosse ele, hoje a gente poderia estar sendo a chacota do Brasil por uma goleada sofrida, porque todo mundo sumiu dentro de campo. Todo mundo sumiu dentro de campo. É complicado, é complicado. Agora vem aí o Remo aqui, né? Depois a gente vai pegar o Santos aqui. Santos vindo de derrota, de virada. E depois a gente vai pegar o Remo de novo. E aí vamos ver aí se quanto o Remo lá fora a gente vai tomar 4-1 de novo, né? Se chegar lá na hora de se classificar, apesar que agora eles vão se classificar. Periga quando chega nas quartas de finais, porque aí bota na cabeça do jogador do Bahia. O Bahia nunca chegou na semifinal da Copa do Brasil. O Bahia nunca chegou na semifinal. Aí o jogador já sabe, né? Muitos desses jogadores começam a tremer, começam a pipocar. Meu Deus, oh meu Deus. Você vê que pra gente ganhar no Barradão teve que botar uma equipe toda alternativa. Porque esses daí que inicia, esses caras aí que inicia, costuma pipocar na hora que a gente mais precisa deles. A gente ganhou vitória no Barradão depois de muito tempo. Com um time todo alternativo desse daí. Todo alternativo. Com o Juan Pablo, com o Roman Gomes, com o zagueiro lá, o Xavier, né? A gente ganhou com esse time aí, com o lateral esquerdo, o Iago Borducci, entendeu? Foi com esse time que a gente ganhou vitória no Barradão, porque esses caras não conseguiu, velho. Só tinha o Caio Alexandre, que nem tá nesse início aí, só tinha o Caio Alexandre lá. Né? Porque não aí foi Michel Araújo, Rodrigo Nestor, que são os caras muito questionados e com razão, mas foi o único que chegou lá e ganhou vitória. Porque esse daí não conseguiu ganhar uma vitória lá, não consegue ganhar o Flamengo lá. Tá difícil, porra. Tá difícil toda vez que tem uma decisão.
pra esses caras. E olha que eu sou um dos caras que eu chego aqui e falo. Quando eu penso no Bahia ser campeão brasileiro, eu não penso em ganhar os 4 jogos de Flamengo e Palmeiras, não. Eu penso que ele não perca ponto com o Remo, Vitória, Curitiba, Atlético Paranaense. E esses caras eu não quero que ele perca ponto. Porque se eles tomar contra esses caras, esses times aí vai tropeçar, porra. Palmeiras empatou com o Corinthians com 2 a menos. Entendeu? Agora vamos falar aqui outro assunto aqui, que foi ontem a palhaçada, né, da transmissão do Premier. Eu pago essa porra pra ficar vendo as palhaçadas. Galera, o negócio é o seguinte, esse cidadão aí, ontem foi a primeira vez, vou dizer a você a verdade, ontem foi a primeira vez que nos 15 minutos ali do segundo tempo, eu abaixei o volume da televisão e assisti o jogo sem áudio. Porque ontem parecia que tava jogando na Premier. Parecia que tava jogando um time do Brasil e um time da Argentina. Eu nunca vi, já tinha tempo, acho que eu nunca vi na minha vida uma transmissão torcer tanto para um time e menosprezar o outro. Só que o problema é que essa transmissão é pro Brasil todo. Não é só pro local de onde é o time que eles estão torcendo, né? A transmissão da Premier, ela foi pro Brasil todo e não só pro Rio de Janeiro. Mas parecia que era Flamengo e um time lá da Argentina, o time da Bolívia, o time da Colômbia. Não parecia que era 2 times brasileiros. Não parecia que era imparcial. E não tem como ter imparcialidade, não tem como ser imparcial com um ex-jogador do time que tá jogando sendo comentarista. Porque aí o cara vira um palhaço na frente da televisão. Ele perde, né? Ele perde o profissionalismo, que eu acho que nem profissional ele é. Porque se ele fosse profissional, ele conseguiria se manter ali, sabe? Sem torcer pra nenhum dos dois. Não, pô, o cara simplesmente, ele falou, velho, eu tô aqui pra torcer pelo Flamengo ganhar do Bahia e acabou. Eu vou detonar o Bahia aqui no que eu puder. E a cereja do bolo foi a palhaçada que ele fez no final do jogo. E o outro ainda vai dar risada também, porque tá todo mundo falando que ele falou a piadinha lá da sardinha, mas o que tava narrando também deu risada e foi na mesma onda. O palhaço que toda vez que o Bahia ou o Flamengo pegava a bola, ele botava a narração lá em cima, lá vem o Flamengo, lá vem, sabe, torcendo, porra. Torcendo. Aí eu pago, você paga que é Bahia, todo mundo paga da Bahia pra assistir essa porcaria, pra ver comentarista do Rio de Janeiro tá torcendo pro time de lá, pô. Isso aí é palhaçada, isso aí devia. Todo mundo era cancelar a assinatura dessa televisão aí, pô. Porque já que não tem capacidade dos profissionais deles ser imparcial, por que não pega esses caras e bota pra transmitir só pro Rio de Janeiro? E bota um da Bahia pra transmitir pra Bahia, irmão. Fica simples, acabou, porque a gente não pode assistir pelo YouTube o nosso narrador narrando, porque não tem imagem. E aí fica, ó, desconecta da televisão, mas tem que estar ouvindo uns bosta desse, tá falando merda na televisão. E olha que eu sou um cara resenha, sou um cara aqui que eu gosto da resenha, eu conheço torcedor do Vitória, os caras me abusam, o Marcos é gente boa, abusa o Marcos, o Linésio mesmo, o Nerd toda hora me abusa, quando o Bahia perde ele fica me alugando, isso é normal. Mas quando o cara é profissional, quando a gente paga ele, pra ele fazer um bom trabalho, ele não pode vir fazer uma merda dessa na televisão e nem se desculpar, que até o momento ele nem se desculpou. Mas é isso aí, porra, que a gente acaba recebendo por tá causando incômodo a esses caras. Esses caras estão ficando incomodados, tá ligado? Esses caras estão ficando. O Bahia já é o quê? O 3º ano que o Bahia vai ficar ali entre os 6, 7 primeiros, tomando a vaga de muitos times de lá, do eixo. Então tá incomodando, a gente vê eles se incomodando aí, nos programas de TV, quando sempre é errado só é o time do Nordeste, né? Quando o juiz passa a mão na gente, não, o juiz não errou não, o juiz foi certo, mas quando é pra ele lá, não, o juiz errou, entendeu? Então assim, a gente tá incomodando, o que me deixa triste é que infelizmente, né, o Cadu Santoro, ele parece que não se incomoda com isso, porque se ele se incomodasse com isso, ele já tinha montado no time pra sair batendo nesses caras tudo aí, pra ter que engolir a gente, ó, goela abaixo. Mas, infelizmente, o Cadu Santoro é um cara todo lerdo, imparcial, até quando ele vai fazer vai passar uma entrevista, é uma entrevista que não pode ser ao vivo pra ter vários cortes e ele só responder o que ele quiser. É complicado isso aí, né? Mas deixar aí uma salva de palma pra esse palhaço pelo que ele fez aí. Não tem negócio de respeito não, que eu não conheço ele também não me conhece. Pra mim o que ele fez ontem é uma palhaçada e quem faz palhaçada, na minha opinião, é palhaço e acabou. Palhaço e acabou. Não importa o que ele vai falar aí, palhaço e acabou. Esse negócio de coincidência, não existe isso aí não. É palhaçada dele mesmo. Mas é isso, já deixa o like, se inscreve no canal. Vamos ver agora o que é que vai ser o Bahia quarta-feira aí na Copa do Brasil. Não é quarta de finais, eu tô até tranquilo. O problema é quando chega nas quartas. Valeu, deixa o like, se inscreve no canal. Até o próximo vídeo.
Valeu! Corra do Bahia, fuja do Bahia, corra do Bahia.